texto é Colossenses capítulo 1, mas eu não ouvi também. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Colossenses 1, a partir do verso 15. A partir do verso 15 até o verso número 18. Colossenses 1, do verso 15 ao verso número 18. Todos estão vendo? Verso número 18. Ele é a imagem de Deus, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, os céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer conquistados. Tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Os irmãos, estamos aqui a estar presente os irmãos sobre um conceito, conceito de cosmovisão cristã. O que seria a cosmovisão? É a forma como nós vamos chegar ao mundo. Um óculos vai ter determinada lente para nós chegarmos à realidade. O texto que nós acabamos de ler é um texto que vai tratar da pessoa de Cristo como centro da criação. Então, o que é uma cosmovisão cristã? Como você pode chegar ao mundo? Nós vamos chegar ao mundo a partir da pessoa de Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não há um se chegar à realidade. No próprio texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai explicar o que disso. Porque nós enxergarmos o mundo a partir da pessoa de Jesus Cristo. Paulo inicia o verso número 15 dizendo: Ele é a imagem do Deus invisível. A primeira coisa que Paulo esclarece, irmãos, é que nós não vemos e não veremos a pessoa de Deus Pai, mas que o necessário, o suficiente é a pessoa de Deus Filho, porque ele revela quem é Deus Pai. A primeira coisa que Paulo quer esclarecer é que Deus se revelou. Deus se revelou aos homens. Os homens não têm conhecimento de Deus, por natureza. Ainda que tenham, é manchado. Então não é pleno ou completo. Então o que Paulo vai dizer aqui é que ele esclarece quem Deus é. O Filho esclarece quem é o Pai. Paulo continua. O primogênito de toda a criação. No grego, aqui, é protótipos. Aquele que é supremo. Aquele que é o primeiro da criação. O que é o centro de toda a criação. O centro de todas as coisas. O que nós já vemos aqui, irmãos, é que a forma como nós vamos enxergar o mundo e a realidade tem que estar pautado em alguém. Em princípio. A forma como nós vamos enxergar o casamento, a vida humana, o relacionamento,
a forma como nós vamos lidar com a vida financeira, com os semelhantes, com os familiares e com todos que nos cercam, tem que ter um princípio. Tem que ter uma base para nós lidarmos com as pessoas. E a base cristã não é o próprio homem. Não é a matéria. Não é o mundo ter vindo do acaso. É o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Então, irmãos, Cosmovisão vai tratar de toda a realidade. Da forma como nós devemos viver, da forma como nós devemos enxergar o mundo e a vida humana. Então, toda a realidade, tudo que nós possamos fazer, isso parte de uma lente, de uma forma de se enxergar aquilo. Isso é cosmovisão. Então, nós estaremos hoje fazendo uma introdução a esse assunto para esclarecer o que seja. Então, o primeiro verso, Paulo vai tratar um pouco de quem seja, né? Ele. Quem é ele? Ele é a imagem do Deus invisível. Traduzindo, ele esclarece quem é o Pai. Ele esclarece o grande mistério de nós virmos ao mundo. Com quem nós vamos nos relacionar? Quem criou o mundo? Quem é esse que fez todas as coisas? O mundo foi gerado? Foi criado? O mundo veio do acaso? A resposta de Paulo, não. O mundo não veio do acaso. O mundo tem um Criador. E esse Criador, ele não somente criou, mas ele enviou alguém para esclarecer aos homens como os homens devem viver, o que é salvação, como será consumada a salvação e como nós devemos enxergar todas essas coisas a partir dele mesmo. Paulo continua no verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas. O que Paulo está querendo esclarecer aqui, irmãos, é que nós vamos tratar de Cristo ser o centro da criação, de ele ser o primeiro, de ele ser o princípio, né, como Moisés vai escrever em Gênesis 1. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio para Paulo não é algo corrido no tempo, algo corrido no espaço. É uma pessoa, Jesus Cristo. Então o que Paulo está tentando esclarecer aqui é que ele é o centro da criação, traduzindo. Só ele pode dizer o que é e o que não é na realidade. O grande problema, irmãos, que nós temos hoje na nossa sociedade é que a igreja evangélica, no final do século XIX até os nossos dias, reduziu o cristianismo a duas esferas. A esfera moral e a esfera espiritual. Então tudo vai ser argumento ou espiritual ou argumento moral. Esquecendo que existem outras partes do saber e do desenvolvimento humano. E o que vai acontecer, irmãos, é como se nós tivéssemos gente numa figura, né? Essa figura é uma família, né? Nós temos um pai, né? Os filhos e a esposa. O pai está vendo que tem alguém querendo entrar pela porta da casa. Então, o que vai acontecer é que esse pai, ele vai se posicionar e ele vai até a porta para defender a sua família. Só que enquanto esse pai está saindo para defender a sua família, indo até a porta, nos fundos da casa entram salteadores e homens covardes. Esses homens vão fazer o quê? Eles vão matar toda a família desse homem, enfraquecer ele e aprisionar ele. É isso que aconteceu, irmão, com o cristianismo no Ocidente. O cristianismo acabou perdendo a voz no âmbito universitário, no âmbito político, no âmbito da segurança, em todos os âmbitos sociais. A igreja perdeu sua voz, porque a igreja ela se limitou a essas duas esferas. Discussão moral e discussão espiritual.
Como se todos fossem enxergar isso, o que é moral, o que é espiritual, como a igreja. Então, irmãos, aqui nós encontramos a primeira dificuldade. Quando nós falamos de cosmovisão, especificamente de cosmovisão cristã, né, nós temos que entender como nós vamos aplicar isso à realidade. Né? Então, o que vai acontecer é que esse homem ficou fraco. Ele fraquejou. Então, os princípios familiares foram se perdendo na sociedade. Porque os cristãos começaram a ter vergonha de se posicionar. Começaram a ter vergonha de manifestar a sua fé. E aqui nós temos um sério e gravíssimo problema. Porque isso é negar que Cristo é Criador. E não somente Criador, mas Senhor de todas as coisas. Paulo continua dizendo, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Irmãos, Paulo está querendo esclarecer aqui é que todas as esferas hierárquicas da sociedade, da própria igreja, estão subordinadas. Isso é muito importante entender, irmãos. Subordinadas à pessoa de Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não há ninguém sobre a pessoa de Cristo. Cristo é Senhor de todas as coisas. Todas as coisas estão diretamente subordinadas à pessoa de Jesus Cristo. Então nós não podemos negar isso, irmãos. Negar que Ele é Senhor de todas as esferas. Traduzindo, no trabalho, eu tenho que entender que meu patrão está subordinado à pessoa de Cristo. Tem que entender que em todas as áreas, os homens estão subordinados à pessoa de Cristo. E como lidar com isso? Irmãos? Obedecendo eles, honrando eles. Enquanto eles estiverem subordinados à verdade de Deus, que é o Evangelho. A partir do momento que eles não estiverem subordinados à verdade de Deus, que é o Evangelho, eles devem ser questionados. Eu creio que aqui seja o grande problema, irmãos. Saber o limite de toda autoridade é conhecer o Senhor da realidade. O Senhor que causou todas as coisas, que fez todas as coisas. O próprio Cristo. Saber que Jesus ordena todas as coisas. Que Ele é a base para todo pensamento. E para todas as situações. Não de forma literal, mas como originador. Então os homens têm que se subordinar a Ele. Então, irmãos, o que nós vemos uma grande dificuldade de se entender a realidade. E esse é um dos motivos, né, de nós vemos a crise social que há nos nossos dias. É uma crise porque não tem Senhor, onde o homem não entende quem é o Senhor, que não é Ele. É o próprio Cristo. Paulo continua, tudo foi criado por intermédio dele para ele. Irmãos, aqui entra o cerne, o centro do que Moisés vai escrever. No princípio, Bereshit, em um princípio, para o princípio, por meio do princípio. É o que Paulo vai tentar esclarecer nesse texto, do verso 15 ao verso 18. O que Paulo está tentando esclarecer, e essa é a leitura de Paulo, que Moisés está falando dessa pessoa. Do Deus encarnado. Do que é Senhor de todas as coisas. Do que é Deus soberano. O qual nos dá uma visão do que seja o homem, a vida, o pecado, a autoridade, a realidade, o mundo, as coisas que foram criadas. Nós devemos enxergar tudo isso através da pessoa de Jesus Cristo.
E a primeira coisa que tem que acontecer, irmãos, é nós entendermos Provérbios. O princípio da sabedoria. E a sabedoria ali para Salomão é o próprio Cristo, que é uma sabedoria divina. O princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É reconhecer que Ele é Senhor de todas as coisas. Que nós somos subordinados. Isso trará satisfação à alma e motivo para se viver. Sem Jesus Cristo, uma alma não entende o porquê. Uma alma não consegue compreender o porquê da realidade, o porquê do mundo, o porquê das coisas criadas. Porque Jesus Cristo é o centro da criação. Ele é o motivo das coisas terem vindo à existência. Então, sem Jesus, a existência é vã, é nula. A ponto de um determinado pensador afirmar que sem Deus, o mundo é um absurdo. Porque sem Deus não há motivo de ter perdão, ter graça, ter misericórdia de ninguém. Não há motivo de eu conseguir lidar com as minhas dificuldades, as minhas limitações humanas. Sem Deus, o mundo é uma completa mentira. As coisas são vãs. Tudo é uma breve neblina que dá e passa. Eu quero viver a vida como se nada existisse. Porque, na verdade, eu quero negar que eu existo. Porque eu não encontro motivo. O motivo para eu continuar existindo e viver. O motivo para que eu possa lidar com o co-igual. O ser humano, como gente. Não como um monstro. Eu venho ter graça e compaixão do outro. Irmãos, uma das principais declarações da fé protestante sobre quem Deus seja está no capítulo 2 da Confissão de Fé de Westminster. O parágrafo 1º vai dizer: há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e suas perfeições. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro galardoador dos que o buscam. E contudo, justíssimo e terrível em seus juízos, pois odeia todo pecado, de modo algum terá por inocente culpado. Então, irmãos, essa afirmação ela é de fundamental importância para nós enxergarmos as coisas como criadas por Deus. O que vai acontecer, irmãos, é que dentro dessa situação, que a igreja começou a discutir somente questões morais, questões espirituais, que as universidades foram tomadas. O princípio, especificamente após a Idade Média, algumas universidades nos Estados Unidos foram feitas com o seguinte princípio: todo saber é um saber que vai nos levar ao verdadeiro conhecimento. Qual é o verdadeiro conhecimento? A pessoa de Jesus Cristo. Então, sem essa pessoa, tudo é vão. Essa era a afirmação desses determinados religiosos, conhecidos como puritanos, algumas universidades americanas, que hoje são seculares, ou foram secularizados, como Harvard, Yale, Princeton e por aí vai. Qual é a situação, irmãos? O problema do homem é que ele não se conhece. Ele não conhece a realidade.
Essa é a afirmação de pecado. Ninguém conhece a realidade. Todos pecaram. Todo mundo é cego. Essa é a afirmação de Paulo em Efésios 2. Todos estão mortos nos seus delitos e pecados. A não ser que um indivíduo, né, um ser bondoso e gracioso, nos dê graça e misericórdia, nós não vamos conseguir ter vida. Então, o que vai acontecer é que o homem ele se afastou de Deus em todos os aspectos sociais. E a religião foi reduzida a algumas discussões, algumas práticas, como se Cristo não fosse Senhor de toda a realidade. Aqui nós temos a grande e suprema dificuldade. Quando nós vamos lidar com determinadas questões supostamente morais e espirituais, os religiosos vão fazer uma afirmação de categoria enfática, firme. Mas quando nós vamos falar de sociedade, de plano de governo, de questões sociais, questões que envolvem o mundo, criado por Deus, termina a religião. E aí entra um pensamento, ou algumas visões que algumas pessoas têm, que são ferrenhas, mas que não tem o Deus da Escritura. E não tem o Cristo crucificado, o qual morreu e ressuscitou. Aí está o grande problema, irmão. E a inconsistência de nós não conseguirmos enxergar a realidade, né? A totalidade das coisas, né? A partir de Jesus Cristo. Você, por exemplo, trazer seu filho à igreja, mas você não educar seu filho em casa. No sentido escolar, no sentido moral, dando amor, carinho e orientação para ele, como ser humano, para a vida. E aí nós vemos um cristianismo onde muitos pais não entendem o porquê os filhos saíram e não querem voltar. Onde muitos pais observam que os filhos foram embora. E onde eles estão? Aqui está, supostamente, irmãos, o grande problema, né? Porque só se ensinou questões morais e espirituais. Não se ensinou a se pensar sobre toda a vida. O cristianismo tem uma visão, por exemplo, sobre o homem. E aí quando você vai conversar com as pessoas sobre o homem, as pessoas têm a visão que um ateu tem. O que está acontecendo aí? Você vê uma inconsistência de pensamento, irmãos. O que quero dizer com isso, irmãos? O cristianismo deixou de ser uma fé pensada, irmãos, para se tornar uma fé, em muitos aspectos, irracional. Uma fé onde o indivíduo não quer pensar sobre as coisas que ele pratica, as suas limitações, sua realidade, e lidar com ela como realidade, como limitações. Mas quer espiritualizar, moralizar as coisas. Isso não existe, irmãos. Jesus não ensinou ninguém a fazer isso. Muito pelo contrário, isso é uma proposta, né, de homens que não são religiosos. Por incrível que pareça, homens que não são religiosos vão fazer os religiosos enxergar a realidade a partir do que eles pensam. Porque isso, irmãos, é chamado de dicotomia moderna. O que seria isso? A dicotomia moderna ela é o indivíduo fazer uma separação entre vida particular ou vida pessoal, né? A vida no lar, por exemplo, sua vida pessoal, e uma vida pública. Então, os cristãos de hoje, por pensamento de alguns governos, etc., né? Governos marxistas, por aí vai, a só pensarem na sua vida espiritual, mas no lar. Eles não podem ser
pensar a sua vida espiritual, sua vida religiosa, publicamente, professar o seu cristianismo, não pode passar. Esse é o problema. Então, a fé cristã, os homens, a mentalidade moderna, ela quer reduzir a fé cristã a um local. Isso é antibíblico. Sou até como imoral. Porque é contrário à moral cristã. A moral cristã, nós não vamos deixar jamais professar Cristo como Senhor de todas as coisas. Senhor do sexo, do casamento, dos filhos, de todas as coisas. Então, a complexidade aqui, ela é uma complexidade onde nós deixamos de pensar sobre o que é viver à luz do Evangelho de Jesus. Então, nós pensamos que nós vamos vir à igreja, dar um glória e aleluia, né? Ter algum tipo de postura para com Deus, mas vivemos uma vida com base em pensamentos, né, que homens que não têm Deus no coração vivem. Isso é inconsistente. Isso é inconsistente com a... Irmãos, aqui entra o principal argumento do cristianismo. O Deus do cristianismo, irmãos, isso é muito importante nós entendermos. Isso é o coração do Evangelho. E é por isso que Paulo vai falar, né, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo faz duas afirmações. A primeira afirmação é que ele pode falar sobre Deus. Ele pode falar sobre a realidade. Ele pode falar sobre aquele que criou. Traduzindo, Jesus Cristo pode opinar sobre tudo. O cristianismo pode falar de toda a realidade. Porque ele vai revelar o que o Deus Criador formulou para a realidade. E segundo é que ele é primogênito. Ele é supremo na criação. Ele é soberano. Ele governa. Então, irmãos, isso é de fundamental importância. Tendo em vista que é aí que entrou o problema familiar. A família se dissolveu não porque o mundo tem outro conceito de família, tá? Os homens não entendem a luz do Evangelho e a luz da Escritura. Os homens não entendem o que é família. Então, quando eles vão falar sobre família, eles vão opinar, mas com base em argumentos cristãos. Nós vamos ter família. Nós vamos ter, por exemplo, a união dos homens com as mulheres. E não desenvolver. Aí está o grande problema. Quando o humanismo, né, a mente secularista, né, toma a cabeça de alguns cristãos. E alguns cristãos vão começar a se, né, mas com mentalidade ou com pressuposto, né, com a base de raciocínio totalmente equivocado. Porque está sem Jesus. Está sem o Evangelho. Então, irmãos, o grande problema que nós temos hoje é esse. Paulo vai continuar dizendo, ele é antes de todas as coisas. Traduzindo, ele não está subordinado à criação. Ele pode opinar sobre a criação, porque ele é o Criador. Ele estava no início, como também ele é o Criador. Nele tudo subsiste. Aqui Paulo estabelece uma verdade fundamental, irmãos. Que Cristo sustenta todas as coisas. Quando Cristo deixa de ser o sustento das coisas, nós vemos
que o homem vai ter problema. E esse é o problema. Quando determinados homens quiseram tirar Cristo de toda a realidade ou de dizer sobre alguma coisa. Irmãos, dentro disso é interessante sim esclarecer uma coisa. A verdade é verdade na boca do ateu. A verdade é verdade na boca de qualquer um homem, porque ela é verdade de Deus. Sendo assim, irmãos, é de fundamental importância esclarecer que, por exemplo, C.S. Lewis vai esclarecer, vai dizer, né, no livro Cristianismo Puro e Simples, que todas as perspectivas sobre a vida e sobre o mundo contêm verdade, mas não são a verdade. Eles contêm afirmações que fazem parte da verdade, mas eles não são a verdade. Isso é de fundamental importância nós entendermos. Ser a verdade é uma coisa. Afirmar algo que é verdadeiro é outra. Porque afirmar algo que é verdadeiro não implica necessariamente você estar de acordo. Então é de fundamental importância nós entendermos isso. Os homens não podem dizer sobre toda a realidade com a mesma autoridade como Jesus. Os homens não têm a mesma autoridade que Jesus. Nenhuma formulação de pensamento, irmãos, é como Jesus. E se afirma algo verdadeiro, não quer dizer que isso é necessariamente ou literalmente é verdadeiro. Ou como um todo é verdade. É nisso que nós temos que tomar cuidado, irmãos. O que quero dizer com isso, irmãos? O problema hoje na nossa sociedade, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, no mundo contemporâneo, toda essa situação, essa informação, né? O problema é que o diabo, ele é especialista em dizer algo que Deus não disse. Em deturpar a verdade. É aqui que nós temos que tomar cuidado, irmãos. Diversos homens que foram os pensadores, né? As pessoas que vão formular o pensamento na modernidade, odiaram a Deus. Mas afirmaram algo interessante sobre Deus. Isso não quer dizer que eles amam a Deus. E é daí que vai vir toda a destruição do ser humano. Porque o homem não vai ter mais graça e misericórdia para com o outro. Porque não tem motivo de ter graça e misericórdia. Ainda que se faça bonitas afirmações, não há motivo. Se Deus não existe, tudo é permitido. Então, irmãos, o que Paulo está querendo estabelecer aqui é essa situação de Cristo ser o Senhor de todas as coisas. O Senhor em educar a família. Em educar o ser humano. Não para ser um cidadão melhor, mas para ser um cidadão. Irmãos, é de fundamental importância nós entendermos uma coisa que James Orr vai dizer, abre aspas, aquele que de todo o coração crê em Jesus como Filho de Deus está, ato contínuo, comprometido com muitas outras coisas também. Está comprometido com uma visão de Deus, uma visão do homem, uma visão do pecado, uma visão da redenção, uma visão do destino humano, que só são encontrados no cristianismo.
Isso informa uma visão cristã do mundo, que está em nítido contraste com as teorias desenvolvidas sob um ponto de vista puramente filosófico ou científico. O ser humano, ele não é uma mera especulação. Aqui está o centro da argumentação do cristianismo, de quem seja o ser humano, de quem é o indivíduo. Como lidar com o indivíduo. O ser humano não é especulação. Ele não é mais uma coisa. O ser humano não pode ser tratado como um animal. Porque ele não é animal. Ele é um ser que tem alma vivente. Então, quando nós tratamos um animal como nós não conseguimos tratar um ser humano, é tão grave quanto qualquer outro. Porque isso é tirar a imagem que Deus fez no outro. A imagem de Deus no outro. E esse é o nosso problema. Porque nós vamos discutir só questões supostamente espirituais. E é aí que nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado para não... como aquela figura, né? Nos preocuparmos com algumas situações. Alguns homens estão invadindo a casa e você ir para frente da casa, lutar com esses homens. E homens invadirem a parte de trás da casa e destruírem tudo. E te sujeitarem a um jugo desigual. A um jugo desumano. Porque todas as perspectivas, além da perspectiva cristã, são desumanas. Porque elas não entendem o ser humano. Ainda que afirmem algo verdadeiro sobre o ser humano, ela não necessariamente vai afirmar o que o ser humano é. Por isso, o homem não se trata como deveria. E é por isso que o Evangelho é a manifestação do Deus eterno, do Deus invisível. Porque as ciências humanas não podem fazer o que só Jesus pode fazer. Paulo termina dizendo: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Paulo mais uma vez vai afirmar que ele é o primogênito. Só que dizendo agora que ele é a cabeça do corpo da igreja. Que ele é aquele que governa a igreja. Aquele que orienta a igreja que o pertence. Então, o que nós temos que compreendermos é que a igreja não tem Senhor, a não ser Jesus Cristo. E que Cristo não é somente Senhor da igreja, ele é o Senhor do mundo e de todas as coisas criadas. Paulo continua, ele é o princípio. Então, para Paulo, não existe tempo, espaço, no sentido, né, especificamente quando nós lemos no princípio, né, em Gênesis 1, Paulo não está falando de algo que está acontecendo, alguma expectativa diferente de uma pessoa, de um Deus eterno, criando, fazendo surgir dele todas as coisas. Paulo continua, o primogênito dentre os mortos, para ter primazia em todas as coisas, para ser o primeiro, porque ele é digno, para ser o centro, porque ele é digno, para ser aquele que, como João está no capítulo 5 de Apocalipse, João não vê quem pode abrir os selos, o rolo do livro, quem pode desatar os selos. Quem vai fazer isso por nós? João entra em pranto, porque João não vê quem pode salvar os homens, quem pode se revelar, quem pode se manifestar, quem vai fazer isso por nós. Paulo, para nos esclarecer, diz que ele é primazia
em todas as coisas. E aí, quando nós continuamos lendo Apocalipse capítulo 5, o apóstolo João vai afirmar que o Cordeiro decidiu abrir o livro. Traduzindo, sem o Cordeiro, a consumação do que é salvação, de tudo que possa existir, o motivo das coisas, são inúteis. Sem o Cordeiro, sem Jesus, a vida não somente é vã, mas ela não é vida. Porque você não consegue encontrar motivo para ter liberdade. Principalmente da culpa que o seu pecado todo dia te traz. De coisas que o diabo, a lei, e todas as coisas vão enquadrar você num canto, numa parede, e vão dizer, você não é digno de fazer uma oração para Deus. Você deve ficar quieto, porque você é imoral. E você não tem para onde sair. Alguém pode me salvar? E você olhar para a cruz e ver o Cordeiro imaculado, morto, expiando o pecado, através do seu sangue, e você descansar. Então, em Jesus há um apaziguar da consciência. Traduzindo, liberdade da sua própria maldade. Daquilo que é cruel com você mesmo. De um jugo que você não consegue encontrar descanso. Você não consegue sair. Jesus é o descanso. O interessante é que nós sempre queremos atribuir a isso uma coisa. Atribuir algum tipo de mérito. Então, o que vai acontecer, irmãos? O cristianismo vai dizer que, sem mérito, Jesus morreu e ressuscitou. Por nós. Os ímpios, como Paulo vai dizer em Romanos 5. Os pecadores, os devassos. Irmãos, para encerrar, cosmovisão não é algo complexo, difícil. É a forma como nós vamos enxergar o mundo. Irmãos. E a forma mais simples de enxergar o mundo é através de Jesus. Jesus não complica as coisas. Jesus simplifica. Então, irmãos, é de fundamental importância nós entendermos isso. Que essa questão do conceito de cosmovisão, né, que hoje nós estamos fazendo uma introdução, seria aplicar o Evangelho à minha vida diária. A como lidar com as dificuldades humanas. Como lidar com as diversas limitações que eu encontro no meu dia a dia. Que eu encontro no Rio de Janeiro, que é uma cidade que é um caos, trânsito. E tem que ter paciência para dirigir, um exemplo. Para lidar com isso. Para lidar com o casamento. Para lidar com a vida financeira. Com a vida sexual. Tudo isso, irmãos, está debaixo da autoridade de Jesus. Como Senhor, como único, por ser Deus, homem, que pode dizer aos homens o que Deus requer e o que é necessário para viver uma vida tranquila. Para vivermos uma vida onde haja descanso. Felicidade, ou melhor, tranquilidade, um estado onde você consiga viver, você consiga parar e refletir sobre a vida, e onde a neurose da vida agitada da cidade, da grande metrópole, que é o Rio de Janeiro, não te tira
uma coisa que é básica para o ser humano: sentar e respirar. Ufa, mais um dia se passou. Então, irmãos, nós possamos entender melhor, né? Isso foi uma introdução, né, ao que seja. O cristianismo é muito rico, né? Então vamos procurar tratar mais isso mais à frente. E que Deus nos dê graça, irmãos. Nos dê graça para entender o Evangelho de forma aplicada, irmãos. O Evangelho de forma simplificada, para nós praticarmos e vivermos para a glória de Deus. Tendo em vista a pessoa de Cristo, irmãos, que é suficiente, irmãos, o qual é descanso para a alma que não encontra repouso. Para aquele que está insatisfeito com a alma, com a vida, com a existência humana, ele pode olhar para a cruz e descansar. E que nós possamos meditar sobre isso, irmãos. E que isso seja refrigério e refúgio para as nossas almas. Que Deus nos dê graça, que nos abençoe. Amém.